O motivo, então, de nós usarmos esse método de catecismo, porque ele utiliza perguntas e respostas. E a primeira pergunta que nós vamos lançar essa noite é: qual é o fim principal do homem? A resposta a essa pergunta é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Nós podemos ler Isaías 43. Verso 7. A todos os que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória, e que formei e fiz. Fomos criados para a glória de Deus. Qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. A primeira coisa que nós queremos destacar nessa pergunta, irmãos, é o que significa a palavra fim. Qual é o sentido da palavra fim? E o sentido dessa palavra nesta pergunta significa objetivo, propósito, alvo, intenção. O propósito para o qual algo existe, a finalidade para uma existência. E a palavra fim é seguida da palavra principal, que significa primeiro, antes de tudo, que ocupa o primeiro lugar. Ou seja, isso lança uma ordem de prioridades na existência humana. A prioridade, ou seja, a coisa mais importante para a qual o homem foi criado é glorificar a Deus. O propósito prioritário do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. O alvo primeiro do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E essa resposta nos mostra duas finalidades específicas. A primeira, glorificação de Deus. A segunda, a satisfação com Deus. Então, para que o homem foi criado? Qual é o fim último do homem? Qual é o fim principal do homem? Ele foi criado para a glorificação de Deus e para a satisfação com Deus. E aí nós precisamos entrar no primeiro ponto, que é a glorificação de Deus. Quando você abre em 1 Coríntios 10, 31, a palavra de Deus diz assim: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Porque nós fomos criados para a glória de Deus. E também para quem está anotando, 1 de Pedro 4, 11 diz assim: se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. Para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Em todas as coisas, Deus seja glorificado. E quando nós estamos falando que o fim último do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, em nossa mente nós devemos ter a ideia completa de Deus. Que Deus é um ser que subsiste em três pessoas distintas, porém é um único Deus verdadeiro. Então, diz respeito a glorificarmos as pessoas da Trindade. Deus o Pai, que nos deu a vida, Deus o Filho que morreu por nós, Deus o Espírito Santo que produz essa vida dentro de nós.
E mais para frente nós vamos mostrar provas irrefutáveis da Trindade Santa por toda a Bíblia. Mas, a princípio, nós precisamos pensar se o nosso alvo, se o nosso propósito, primeiro da nossa vida, é glorificar a Deus. Quando nós falamos isso, nós estamos falando da Trindade Santa. Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Um único Deus verdadeiro que subsiste em três pessoas distintas. E primeiro que nós temos que ver, irmãos, é o que é a glória de Deus. Se nós fomos criados para a glória de Deus, para glorificar a Deus, o que é a glória de Deus? Ou o que se entende por glória de Deus? E isso pode ser considerado de duas maneiras. Primeiro, existe a glória intrínseca que só Deus possui. Ou a glória que é atribuída só a Ele, que pertence a Ele, que é intrínseca ao seu ser. E que não depende de nada do que você faça. Deus será glorioso por si só. E depois nós temos a glória, em outro aspecto, que é a glória atribuída pelas suas criaturas, que empenham-se em glorificá-lo. Então Deus é glorioso por si só. Ele não precisa de nós para nada. Ele é majestoso, sublime. Ele é um resplendor de luz absoluta. Esse é um aspecto da glória de Deus. E o outro aspecto é a glória que lhe é atribuída, com a qual as suas criaturas se empenham para glorificá-lo. Isso também diz respeito à glória de Deus. Então o primeiro ponto é a glória intrínseca a Deus, que é algo essencial da sua divindade. O próprio texto em Atos capítulo 7, verso 2 diz assim: o Deus da glória. A glória é o brilho da divindade divina. Ou, em outras palavras, como alguns teólogos gostam de dizer, é a somatória de todas as perfeições de Deus no seu resplendor máximo. Faz parte dele. Se tirarmos a glória de Deus, ele deixa de ser Deus. Então é Deus por si mesmo. E essa glória, segundo Isaías 48:11, ele não divide com ninguém. É uma glória intrínseca ao seu ser. Agora, o segundo ponto que nós dizemos aqui é a glória atribuída a Deus. É a glória que as criaturas empenham-se a dar a Deus. Em 1 de Crônicas 16, 29 nos diz assim: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Essa é a glória que as suas criaturas entregam a Ele. E também 1 Coríntios 6, 20. Eu sei que os irmãos não vão conseguir abrir todos, mas podem anotar todos. 1 Coríntios 6, 20 nos diz assim: porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. E também Paulo diz em Filipenses 1:20 que Cristo seja engrandecido no seu corpo, ou seja glorificado no seu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para ele o viver era Cristo e o morrer era lucro. Calvino diz que a glória de Deus é quando sabemos como Ele é. Quando estamos lutando para divulgar as coisas divinas. Nós nos gloriamos, nós glorificamos a Deus, melhor dizendo, quando não buscamos a nossa própria glória. E sim quando buscamos a Ele como primeiro de todas as coisas. Isso é dar glória a Deus. Nós também já dizemos aqui nos domingos que dar glória a Deus, glorificar a Deus, é uma resposta do coração que conheceu Deus. É uma resposta imediata do coração que foi iluminado pelo conhecimento de Deus. Então ele dá glória a Deus.
Qual é a nossa pergunta, irmãos? Qual o fim último ou o fim principal do homem? Qual que é? E gozá-lo para sempre. O que é glorificar a Deus? E nós, usando o exemplo de um irmão chamado Thomas Watson, nós podemos dizer que consiste de 4 atitudes: apreciação, adoração, afeição e sujeição. E nós vamos trabalhar nesses 4 pontos. O primeiro, a apreciação. Significa colocá-lo no lugar mais alto dos nossos pensamentos. Significa nós termos a Deus na mais alta venerável estima. Como está escrito no Salmo 92, verso 8. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Tu, porém, ó Senhor, és o Altíssimo eternamente. Depois do Salmo 97, verso 9, diz assim: pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Tu és sobremodo elevado acima de todos os deuses. Ou seja, nós temos a Deus na mais alta estima. Nós temos a Deus no mais alto lugar dos nossos pensamentos. Nós o glorificamos quando admiramos a sua grandeza, a sua mais alta posição. Nós o glorificamos quando admiramos os seus atributos, quando admiramos as suas promessas, os seus pactos, a graça, as riquezas contidas em Cristo Jesus. Nós também o glorificamos quando apreciamos as suas obras. Salmo 8, verso 3. Quando contemplo os céus, obra das tuas mãos, a lua e as estrelas que estabeleceste. Aí o homem se torna percebido do que ele é. O que é o homem, diz o resto do texto, para que te lembres dele. E o filho do homem, para que o visites. Glorificar a Deus é ter pensamentos que apreciam a Deus. Amém, irmãos? Que admiram a Deus. Que nascem do conhecimento de Deus, que buscam a Deus. Que desejam conhecer a Deus, tudo que Deus é, todos os seus atributos. O ponto B, então, é adoração. O que é glorificar a Deus? Nós estamos expondo o texto de Romanos que diz assim: eles mudaram a glória do Deus incorruptível, verso 23, em semelhança da imagem de homem corruptível. E depois diz assim o verso 25, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, que é sinônimo de mudar a glória de Deus. E continua o texto dizendo, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para todo sempre. Então adorar, irmãos, é tributar a Deus o que lhe é devido. Ou, em outras palavras, nós podemos dizer que adorar é a resposta de um coração que conhece o Senhor. O Salmo 29, verso 2 diz assim, tributai ao Senhor a glória que é devida ao seu nome. E aqui você vai entender o que o texto quer dizer. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Salmo 29, verso 2. Adorar é tributar a Deus o que lhe é devido. É o que se dá a Deus pela prerrogativa real que Deus tem. Deus é o rei de todo o universo. Então, como diz em Neemias 8, 6, Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém. E levantando as mãos, inclinaram-se.
e adoraram o Senhor com o seu rosto em terra. Como nós precisamos aprender a nossa posição e como devemos ter atitudes de reverência diante de Deus. Veja o que diz o texto aqui, irmãos. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e o Todo-Poderoso respondeu, amém. Aliás, melhor dizendo, e todo o povo respondeu amém, perdão. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Será que nós já provamos dessa realidade, irmãos? De conhecermos a Deus a tal ponto que nós não podemos nos conter em pé, nós temos que nos curvar diante dele, colocar o nosso rosto em terra diante dele. Isso é tributar a Deus adoração. E nunca podemos chegar diante do Senhor ou na sua presença com algo estranho. Como está lá em Levítico 10:1, que os filhos de Arão chegaram até Deus com um fogo estranho e foram fulminados na presença de Deus. A nossa adoração, ela deve ter o modelo da adoração celestial. Quando o Senhor foi construir o tabernáculo, a palavra de Deus diz que era para Moisés fazer tudo segundo o modelo que ele tinha visto no monte. Tudo que nós fazemos, irmãos, com respeito à adoração a Deus, é segundo aquilo que foi mostrado por Ele, que foi revelado por Ele, que foi demonstrado para nós por Ele, pelo modelo que nós encontramos nas Escrituras. Nós temos que adorar a Deus segundo aquilo que a palavra de Deus nos diz. Amém? O terceiro ponto é a afeição. O que é glorificar a Deus? É amar a Deus. É tê-lo na mais alta estima. Deuteronômio 6,5 diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, com todas as tuas forças. Não pelas bênçãos que você recebeu de Deus, mas pelo que Ele é. É um coração, Deuteronômio 6,5. O coração é posto em Deus como o seu tesouro. Deus é o seu tesouro, e não o que Deus pode te dar. Amar a Deus verdadeiramente é tê-lo como um verdadeiro tesouro. E o quarto ponto, irmãos, é sujeição. O que é glorificar a Deus? É se submeter a Deus. Quando nos dedicamos a Deus e nos apresentamos prontos para o seu serviço. É um coração voluntário, devotado ao serviço a Deus e ao seu próximo, aos seus irmãos. Como os magos que não só se dobraram diante daquele menino recém-nascido, mas também ofertaram a ele ouro, incenso e mirra. Isso é sujeição e serviço. Uma sujeição que requer serviço genuíno. Então, o que é glorificar a Deus? É colocá-lo no mais alto dos nossos pensamentos. É tributar a Ele toda a adoração que lhe é devida. É amá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. É sujeitar-nos a Ele totalmente. Todo o nosso ser, toda a nossa vida. Por que nós devemos glorificar a Deus? Antes de como? Por quê? Primeiro Salmo 100, verso 3 diz assim: sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem vos fez, e dele somos o seu povo, e rebanho do seu pastoreio. Nós devemos glorificar a Deus porque Ele nos criou.
Amém, irmãos? Como nós lemos em Isaías 43, 7. Eu os criei para a minha glória. Por que nós devemos adorar a Deus, glorificar a Deus? Porque Ele nos criou. Romanos 11, 36. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Esse texto está dizendo, irmãos, que tudo provém de Deus, que tudo deve ser feito por meio dele. Por meio dele também fala que ele que nos sustenta, ele que nos dá vida, ele que é o Deus da providência, que nos mantém em pé. É por meio dele que nós vivemos, nos movemos e existimos. Se ele não existisse, nada existiria. Ele criou, ele sustenta e todas as coisas foram feitas para ele. E o texto termina, sabe como? A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Por quê? Se é assim, então, a ele seja a glória eternamente. Amém. E não só nós fomos feitos para a sua glória, mas todas as coisas, como diz Provérbios 16, 4, foram feitas para a sua glória. Também isso fala em Isaías 43, verso 21. Por que devemos glorificar a Deus, irmãos? Porque a glória de Deus é a mais valiosa e sublime de todas as coisas. Não há nada comparado à glória de Deus. Por isso nós devemos glorificá-lo. Todas as suas criaturas o glorificam. Por que você deve glorificar a Deus? Porque tudo que Ele criou o glorifica. Por exemplo, se você abre no Salmo 19, diz assim: os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anunciam as obras das suas mãos. Os céus glorificam a Deus. Os pássaros glorificam a Deus. Como está lá em Isaías 43, 20. A sua criação glorifica a Deus. E também quando você abre em Isaías 6, você encontra que os anjos glorificam a Deus. Toda a criação glorifica o Criador. Tudo que Ele fez, tenha consciência de si ou não, dá glória a Deus. Amém, irmãos? Por que nós devemos glorificar a Deus? Um quinto ponto. Porque todas as nossas esperanças dependem dEle, como diz o Salmo 39. Verso 7. Eu, Senhor, que espero, Tu és a minha esperança. E também o Salmo 62, verso 5, diz assim: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. E também o Salmo 87, verso 7. Todos os cantores, saltando de júbilo, glorificam a Ti. Todas as nossas fontes estão em Ti. Todas as nossas esperanças dependem de quem, irmãos? Dele. Por que nós devemos glorificar a Deus? Porque fomos criados por Ele. Porque todas as coisas foram feitas para a sua glória. Porque a glória de Deus é a mais sublime e valiosa coisa que existe. Porque todas as criaturas glorificam a Deus. E porque todas as nossas esperanças dependem dEle.
Então, como nós glorificamos a Deus? Primeiro, irmãos, crendo nele. Hebreus 11:6 diz que importa que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Lance toda a sua confiança sobre ele. E que é galardoador dos que creem e o buscam. Importa que nós creiamos em Deus. Como nós glorificamos a Deus? Confessando a Deus diante dos homens. Jesus disse que aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Aí você tem outro ponto também, que é como nós podemos glorificar a Deus? Louvando a Deus. E você pode aprender a fazer isso lendo o livro dos Salmos, onde cada um deles dá louvores a Deus. Como nós podemos glorificar a Deus? Defendendo a verdade de Deus, sendo a favor de Deus. A palavra de Deus diz em Judas 1,4 que nós devemos batalhar pela fé, que uma vez foi dada a todos os santos. Então, quando nós estamos batalhando pela fé, nós estamos dando glórias a Deus. Nós estamos glorificando o nome de Deus. Nós estamos defendendo a honra do nome de Deus. Amém, irmãos? Como nós podemos glorificar a Deus? Também mostrando o fruto do Espírito em nossa vida. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas 5:20. E como nós podemos glorificar a Deus? Adorando, respondendo ao coração dele, pelo que ele é. Qual é o fim primeiro do homem, irmãos? Glorificar a Deus e gozá-lo para todo sempre. E agora nós já sabemos o que é a glória de Deus, o que é glorificar a Deus, por que devemos glorificar a Deus e como podemos glorificar a Deus. Espero que os irmãos tenham marcado. Então, vem o segundo ponto, que é satisfazer-nos em Deus. A satisfação com Deus. Porque o fim do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para todo sempre. Gozá-lo para todo sempre é resultado de glorificar a Deus, de darmos a Ele o que lhe é devido. Começa com a satisfação, começa com a glória de Deus, então temos a nossa satisfação. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Nunca troca essa ordem. E você já vai ver por que você não pode trocar essa ordem. Dentro dessa satisfação de Deus, nós podemos ler o Salmo 16. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo. Veja, irmão, preste atenção desde o começo desse salmo, irmão. A prioridade do salmista é o próprio Deus. Outro bem ele não possui, senão somente Deus. Aqui você tem descrito o fim do homem, que Deus tenha primazia na sua vida. Quanto aos seus santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. É isso que nós estamos estudando domingo.
Não é, irmãos? Muitas são as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança, e o meu cálice, tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendito o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tenho sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Guarde esse versículo, irmão. Qual é o fim último do homem? Glorificar a Deus. Qual é o objetivo principal do homem? O que devia estar em primeiro lugar na vida do homem? Deus. E o salmista diz assim: o Senhor tenho sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Isso é glória. É resultado do Senhor estar perto de nós. Isso é gozo, alegria, exultação em Deus. Alegra-me, pois, o meu coração. E o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte. Isso é esperança, irmãos. Nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Leia o verso 11, guarde no mais profundo do seu coração. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. A tua destra, delícias perpetuamente. Qual é o nosso fim? Glorificar a Deus e ter o nosso prazer em Deus para todo sempre. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. E delícias perpetuamente. Então não podemos trocar essa ordem, irmãos. O fim do homem é buscar em Deus, não é buscar em Deus a sua felicidade. Se fosse, o objetivo da sua vida se centraria no homem. E Deus existiria para o homem. E não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o homem existe para Deus. E não Deus para o homem. Então, o que não é devido aqui, irmãos? Não podemos trocar a ordem. Primeiro, a glória de Deus. Depois, a alegria humana. Deus não existe para você. Você existe para Deus. E também nós não podemos dizer que o fim do homem é a felicidade de toda a raça humana, porque ainda se centra no homem. Ainda que você diga, não, mas eu não vivo para a minha felicidade. Eu vivo para a felicidade do meu semelhante, das pessoas que estão à minha volta. Esse é o objetivo da minha vida. Essa é a finalidade da minha vida. O objetivo primeiro da minha vida não é esse, irmão. O objetivo primeiro da sua vida é Deus. E então você terá relações adequadas com os outros homens. Aliás, nós vamos ver, na próxima vez que nós estivermos falando sobre Romanos, isso mesmo. O quanto uma relação distorcida entre o homem e Deus faz com que ele desonre o seu corpo e dos seus semelhantes uns aos outros. O quanto uma relação distorcida entre Deus e os homens faz ter uma relação distorcida entre os homens, entre uns e outros. E quanto uma relação adequada com Deus nos faz ter uma relação adequada com o nosso semelhante. Nos faz ter um casamento adequado, nos faz ter relacionamento com nossos filhos adequadamente, com o nosso trabalho, com nossos amigos, em todas as nossas relações, somente teremos alegria e gozo se a nossa glória for para Deus, se nós vivermos para a glória de Deus e nos alegrarmos nele.
nos satisfazermos nele, termos nele todo o nosso prazer. Então a glória sempre vai estar à frente da alegria. O componente mais importante da vida humana, primeiro é glorificar a Deus. Depois, ao passo que ele pode gozar a Deus, quando está subordinado a glorificar a Deus. Quando o homem está subordinado a Deus e sua vida está sendo para a glória de Deus, então ele se satisfaz em Deus. Deus é sua delícia. Deus é sua alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. A nossa alegria aí se torna realmente um mandamento. Nós devemos nos alegrar. A nossa alegria não depende de circunstâncias, porque não é nas circunstâncias, é no Senhor. E a nossa alegria é sempre, porque a nossa satisfação é onde, irmãos? Nele. Nossa felicidade depende do nosso objetivo consciente de servirmos ao propósito para o qual nós fomos criados. Nossa felicidade depende do objetivo consciente de servirmos ao propósito pelo qual fomos criados. Para o qual fomos criados. Qual é o propósito? Glorificar a Deus. Nossa felicidade depende disso. Deus não está a serviço da nossa felicidade. Nós não estamos a serviço da felicidade de ninguém. Você casou para ser feliz? Você casou para deixar o outro feliz? Você está buscando no lugar errado a sua felicidade. Por isso, nós podemos dar o exemplo das pessoas que têm carências afetivas, que facilmente são enganadas por outros. Facilmente são enganadas pelo seu coração. Porque aquela carência que eles têm, que deveria ser suprida por Deus, eles buscam ser supridas em outros seres humanos. E casam-se para serem felizes. Mas o casamento não é para você ser feliz. O seu casamento é para a glória de Deus. Hebreus 13 diz isso, irmão. Digno de honra entre todos seja o matrimônio. Então o matrimônio é para a glória de Deus. Para glorificar a Deus. A nossa satisfação deve ser em Deus. Ele deve ser a fonte de todo o nosso prazer. Nós nos devemos satisfazer totalmente nele. Como disse Agostinho, irmãos, guarde essa frase. Tu nos criaste para ti mesmo, ó Deus, e o nosso coração não descansa até que repouse em ti. Tu nos criaste para ti mesmo, ó Deus, e o nosso coração não descansa até que repouse em ti. Isso nós estamos falando de todos os homens, irmãos. O Senhor nos criou para Ele. O nosso coração não descansará enquanto não repousar nele. Essa pergunta, irmãos, nos revela duas coisas. Quais são? O dever do homem, glorificar a Deus. E o destino do homem, gozar de Deus para todo sempre. Qual o fim primeiro do homem? Glorificar a Deus. Este é o dever do homem. E qual o destino do homem? Alegrar-se nele para todo sempre. Mas uma coisa depende da outra. Então, como nós possamos dizer como o salmista no Salmo 42, assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus?
Amém, irmãos? Amém, irmãos? Essa é a primeira pergunta do catecismo. Qual o fim primeiro do homem? O fim primeiro do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para todo sempre. Que nós possamos, diante do Senhor, colocar isso em realidade. Viver para a glória de Deus. Amém? Como diz Romanos 11, 33 em diante. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele, para que lhe venha a ser restituído? Deus não deve nada para ninguém, irmãos. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Vamos orar, irmãos? Senhor, nós te damos graças por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na tua presença. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Até aqui o Senhor nos ajudou. Que o Senhor continue nos ajudando nessa empreitada tão sublime que é conhecer-te, Senhor. Que cada um de nós possa perceber qual é a finalidade da sua vida. O objetivo principal da humanidade, Senhor. Que é glorificar a Ti. E ter suas delícias, seu prazer todo em Ti. Ó Senhor, que possamos entender, Senhor, o que é glorificar a Ti. O que é a Tua glória. O que é a glória intrínseca à Tua pessoa. O que é a glória que é tributada a Ti pelas Tuas criaturas. Que possamos, Senhor, glorificar a Ti. Senhor, apreciar a Tua grandeza, a Tua bondade, a Tua majestade, a Tua divindade santa, Senhor. Tributar a Ti toda adoração, Te entregar aquilo que lhe é devido, dar resposta ao conhecimento que vamos recebendo de Ti. Amar o Senhor de todo o nosso coração, Senhor, de todo o nosso entendimento, de todas as nossas forças, com toda a nossa mente, Senhor. Ó Deus, responder apropriadamente ao conhecimento que temos do Senhor, sujeitar-nos totalmente a Ti. Deus, porque Tu nos criaste, Senhor. Tu criaste todas as coisas para a Tua glória. Todas as criaturas Te glorificam, Senhor. As estrelas Te glorificam, o firmamento Te glorifica, Senhor. As aves do céu, o mar, os montes, todos os seres criados, o sol, a lua, Senhor. Tudo declara e proclama a Tua glória. Também nós fomos criados para a Tua glória. Senhor, e todas as nossas esperanças estão em Ti, Senhor. Senhor, ajuda-nos a crer em Ti. Ajuda-nos a confessar o Senhor diante dos homens, Senhor. Te louvar. Senhor, defender a verdade. Mostrar, Senhor, fruto de realidade espiritual, Senhor. E Te adorar em espírito e em verdade, Senhor. Possamos verdadeiramente conhecer da Tua parte os caminhos da vida, Senhor. Ter na Tua presença a plenitude de alegria. Na Tua destra, delícias perpetuamente. Ó Senhor, Tu nos criaste para Ti. E o nosso coração não descansa, Senhor, até que repouse em Ti. Que cada um de nós possa, Senhor, começar a glorificar a Ti. Conhecer-Te, Senhor. Para poder repousar em Ti. Nós sabemos que todas essas coisas são por meio do Teu Filho Jesus Cristo. Nós sabemos que a nossa relação contigo depende única e exclusivamente do que Ele fez por nós, Senhor. Que Ele é o que nos levou de volta para Ti. E por causa dele, Senhor, somos restituídos àquilo que o Senhor desejava de nós antes de tudo, Senhor.
Por isso nós te damos glórias esta noite. Que cada um de nós possa reconhecer a tua bondade, Senhor, a tua glória, Senhor. E se satisfazer em ti. Para que a relação contigo seja adequada, Senhor. E com os nossos semelhantes também. É a nossa oração, Senhor, no nome de Jesus, o teu Filho amado. Para a tua glória, Senhor. Amém. Nossa